Igreja, pode se assentar. Convido todos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2, de 4 a 8. Temos estudado de forma sequencial e expositiva essa carta e tem sido um prazer aprendermos aos pés do apóstolo. Primeira Pedro 2, de 4 a 8, atenção para a leitura da palavra do Senhor. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Senhor, nesta manhã, ao considerarmos o que Pedro nos deixou, pedimos que o Senhor nos instrua, que o Senhor foque nossa mente, que o Senhor deixe de lado as distrações e ajude-nos a aprender. Em Jesus oramos. Amém. Pedras, né? Que pedras! Você já viu algumas pedras que te deixaram completamente impressionado? Acho que sim. Talvez em alguma dessas regiões do nosso Brasil em que você vê certas montanhas, certas rochas, certas pedras e você fica de queixo caído. Às vezes as pedras mostram sua força colossal quando desabam, por exemplo, a parede de um cânion, como aconteceu alguns meses atrás. Mas, além disso, eu acho que você já ficou bobo com coisas que nós, humanos, fazemos com pedras. Que construções! Talvez você já tenha passado lá em Canela e visto a tal da Catedral de Pedra e ficou assim, uau! Eu vi isso alguns anos atrás. Você vai subindo por aquela avenida central e olhando aquela maravilha, coisa linda. E pelo mundo afora, há tantas construções maravilhosas feitas de pedra, de pirâmides egípcias a templos incas, de igrejas romanas a igrejas anglicanas, presbiterianas, ortodoxas, uma mais impressionante que a outra, e a gente olha e acha demais, e é demais mesmo. Pedras servem para a gente fazer coisas impressionantes. A nossa tradição enquanto humanidade, no que diz respeito a fazer coisas impressionantes, entretanto, é um pouco mista. Muitas vezes as nossas obras impressionantes são feitas para desonrar a Deus. A nossa primeira grande obra como seres humanos foi Babel. Foi uma tentativa de fazer o nosso nome grande, ao invés do nome do Senhor ser grande. Que pedras aquelas, não? Mas o Senhor deu um peteleco divino e elas caíram. Às vezes a gente as faz para o bem, às vezes a gente as faz para o mal. Pedras servem para construir coisas grandes, mas pedras também servem, sabe para quê? Para a gente tropeçar. Já tropeçou numa pedra? Andando aí pela cidade, tranquilão, mexendo no celular, aí pá, torcendo para ninguém ter visto, né? Não é estranho que a gente tropece, a primeira coisa que a gente faz é ver se alguém viu. A gente fica com uma vergonha, tomara que ninguém tenha visto, ninguém tenha filmado, nem nada assim. Pedras no meio do caminho servem para Drummond fazer poesia. Daqueles poemas de Drummond que você pensa, qualquer um faz um poema desses. Aí você tenta fazer um poema desses. E você vê que não é todo mundo que faz. Drummond disse: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Eu fico pensando se essa pedra de Drummond é metafórica, ou se ele estava no celular e tropeçou. Estaria falando Drummond de um cachorro brabo, de um velho amor que ele não conseguia sacudir, de um zagueiro caneludo que ele não conseguia driblar,
nos jogos presbiterianos. Pedras podem ser mais do que pedras. Pedras no meio do caminho servem para fazer mais do que fazer poesia. Servem para ser um alvinho, para treinar o seu chute de 3 dedos. Quem nunca fez isso? Essa pedra está perfeita para um chutinho de 3 dedos. Dependendo de como você pegar, podem ficar só 2 dedos. Serve para você se apoiar quando estiver tentando subir no morro. Serve para você escorregar, passeando nas cachoeiras da região. Dá para tropeçar. E o interessante é que, às vezes, Deus coloca pedra para tropeçar mesmo. É interessante que algumas pessoas acham que pedras servem para fazer objeções espertinhas acerca da existência de Deus. Não é raro você ver pessoas por aí dizendo assim: Deus pode fazer uma pedra tão grande que ele não consiga carregar? Já ouviu essa? Crianças, fácil responder, né? Se Deus consegue fazer uma pedra que ele não consegue carregar. Eu gosto de como Vadislau responde: se ele quiser, ele faz. Aí, se ele quiser, ele carrega. Aí, se ele não quiser carregar, ele não carrega. Ele faz o que ele quiser. Sabe, às vezes a gente foca nessa pergunta da pedra ser grande demais para carregar, mas essa não é a pergunta que o texto faz para você hoje. A pergunta verdadeira não é se Deus pode carregar qualquer pedra. A pergunta é acerca da pedra que está no teu caminho hoje. Uma pedra que não tem como você carregar. E é isso que importa. Nenhum de nós tem como carregar. O que eu vou querer saber de você hoje, ao final do sermão, presta atenção, é onde você está em relação a uma pedra que não pode ser movida. Uma pedra angular, a pedra na qual o mundo gira. Porque no mundo só tem 2 possibilidades em relação a essa pedra. Ou você vai subir nela e vai se tornar algo muito impressionante, ou você vai tropeçar feio. É o nosso assunto de hoje. Os que creem em Cristo se tornam parte da grande obra de Deus neste mundo, mas os que o rejeitam são destruídos. Simples assim. Os que creem em Cristo se tornam parte da grande obra de Deus no mundo, mas os que o rejeitam são destruídos. A gente vai ver isso em 3 partes. Primeiro assunto para a gente tratar nessa manhã é que Cristo é honrado e precioso por Deus Pai. Olha de novo o verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Estamos em 1 Pedro. No último sermão falamos sobre como os nascidos de novo deixam o caminho do mal por meio de se alimentarem do genuíno leite espiritual. Vimos que nós não somos naturalmente fofinhos, mas ao termos uma dieta firme e frequente de escritura, Deus vai fazendo você ficar algo melhor do que fofinho. Deus faz você ficar parecido com Jesus. E Pedro continua no assunto, nos lembrando de novo sobre Jesus, nos falando do que somos em relação a Ele e alertando aqueles que não estão nele. E Pedro diz que Jesus é que nem uma pedra que vive. Como assim, gente? Crianças, vocês já viram pedra viva por aí? Não, né? Mas ele não está falando literalmente. Jesus disse que ele é uma porta, mas ninguém fica procurando uma maçaneta nele, fica? Mas lembra que Jesus falou que ele é o pão vivo? Lembra que ele falou que ele é a água viva? Ele é a palavra viva, ele é a luz viva, ele é o Filho de Deus. E é importante falar em pedras. E ele é uma pedra viva, superior a tudo que veio antes. Veja, por um tempo, no plano do Senhor para a salvação, na chamada Velha Aliança, Deus deu ordens acerca de fazer pedras. Pedras eram muito importantes na relação entre Deus e o homem. Os patriarcas construíram altares de pedra, Jacó e outros, que serviam de lembrete para todo mundo que passasse. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui eu adorei a Deus. Aqui o Senhor proveu. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. O tempo foi passando e já era o plano de Deus. Ele ordenou que lá em Jerusalém fosse construído um templo de pedras. Um local onde, de forma simbólica, Deus encontraria com o homem. Onde Deus se mostraria presente. Era lá que aconteciam os sacrifícios, era lá que acontecia a adoração, o derramamento de sangue para que o ser humano pudesse se chegar diante de Deus, para que a nossa relação com Deus fosse reconciliada. E a Bíblia nos apresenta Jesus como uma nova pedra. Como assim? Um novo templo. Certa vez, falando de si mesmo, ele disse que aquele templo, falando do seu corpo, seria destruído, mas ele voltaria ao 3º dia.
O pessoal achou que ele estava falando do templo e ficaram bravos com ele. Acharam que ele era uma espécie de terrorista, alguma coisa assim. Não, ele estava falando dele mesmo, porque ele é o templo. Se o templo significa Deus conosco, ele é Emanuel, ele é a melhor versão e definitiva versão de Deus conosco. Quando Jesus veio, foi para substituir essa velha aliança por uma nova, que nunca mais vai passar. E agora Pedro nos lembra de algo acerca desse Jesus. Ele nos lembra que ele foi rejeitado, mas ele também foi honrado ao mesmo tempo. Embora ele tenha vindo para ser a solução definitiva para o pecado, ele não foi bem recebido. E ele não foi recebido justamente por quem melhor deveria recebê-lo. Foi rejeitado por homens, foi rejeitado pelo seu povo. Sim, muitos o seguiram, é verdade. Sim, muitos o procuravam, é verdade também. Mas você sabe como era na maioria das vezes, não sabe? Muitos queriam uma cura e depois sumiam. Muitos queriam um milagre, uma ação, um pedaço de pão, alguma coisa, viam, tinham o que queriam e depois sumiam. Eles não queriam, de fato, aquele que é a pedra, o novo templo. E aqueles que, em tese, estariam mais equipados para reconhecer o Messias, os líderes, os sacerdotes, os fariseus, os principais do templo, os escribas, eles viram Jesus e eles odiaram aquilo que eles viram, com uma ou outra honrosa exceção. Sim, alguns o amaram pelo que ele era. Um deles, inclusive, o que escreveu essa carta aqui, falou na cara de Jesus: mesmo que todo mundo te deixe, eu não deixarei. Eu ficarei pertinho sempre, Senhor. Vocês lembram o que aconteceu, não lembro? O Senhor Jesus conheceu rejeição dos seus amigos mais próximos, dos seus amados. Você já experimentou rejeição? Eu sei que já. Talvez por parte de algum dos seus pais ou familiares próximos. Talvez a gatinha da igreja que falou que você é só um amigo, alguma coisa assim. Rejeição de emprego, rejeição na igreja, rejeição. Teu Salvador conhece isso, tá? Quando esse ferrão doer aí, lembra que o teu Senhor Jesus passou por isso. Mas sabe o que mais Pedro nos fala? Que não é só que ele foi rejeitado, ele foi reconhecido e amado por Deus. Para Deus ele foi eleito e precioso. Deus Pai enviou o Filho em missão, e a missão foi cumprida perfeitamente. A rejeição dos homens não invalidou nada, não impediu nada. Na verdade, dessas coisas que só Deus pensa em fazer, foi precisamente a rejeição daqueles homens que levou a missão a ser cumprida. Foi justamente porque eles o odiaram que ele pôde cumprir a função de templo vivo e funcionar como sacrifício perfeito para Deus. Jesus foi honrado. Honrado por quem, no final das contas, é o que importa. Sua exaltação começou já na sua ressurreição, quando o Espírito o deu vida. Seguiu ao ser assunto aos céus e, conforme a Escritura nos descreve, ser recebido em glória e festa por anjos. E agora o Pai segue honrando o nome do Filho por meio de colocar o seu nome na boca e coração, por obra do Espírito Santo, de gente de todas as tribos, línguas e nações. Todo mundo que crê nele. Todos nós que chegamos a ele, todos vocês que creram, vocês são Deus Pai honrando o Filho, mostrando que ele é aceito. Sabe, queridos, a vida cristã é estar nele. E nós nos achamos nele pela fé. E só assim que você tem Jesus. Não tem como fazer por merecer. Não tem como. Muitos acham que devem construir um castelo de pedras feitas de boas obras para que Jesus goste dele. Você talvez já tenha tentado isso. Eu vou tentar aqui fazer uma vida muito boa, muito santa, eu vou ajudar as pessoas, eu vou levar a Bíblia a sério, eu vou levar tudo muito a sério, e aí Jesus vai me amar, porque ele vai ver a construção que eu sou e que eu fiz de mim mesmo. E você tropeça numa pedra que você não consegue carregar, a pedra de seguir a lei do Senhor. E veja ainda, querido, que algo pode ser rejeitado e malquisto entre os homens, e ainda assim ser profundamente amado por Deus. E sabe, muitas vezes essa vai ser a nossa história enquanto povo do Senhor também. Muitas e muitas vezes nós seremos como ele foi, rejeitados pelos homens, ao mesmo tempo que amados e honrados por Deus Pai. Talvez seja o caso de muitos de vocês aqui.
malquisto por familiares, por amigos. Às vezes o povo de Deus se vê odiado por um país inteiro, perseguido. Mas que a gente nunca se esqueça, podemos ser odiados por todos que estão ao nosso redor, mas se estamos em Cristo, nós somos amados por Deus. Aliás, é importante entendermos como é que nós entramos nessa história. Qual é o seu papel, qual é o meu papel em glorificarmos a Cristo? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Nos achegamos a Cristo pela fé e nos tornamos parte de um edifício santo. Segunda verdade de hoje, Jesus é o que nos faz superiores a nós mesmos e parte de algo eterno. Olha de novo o verso 5 e 6. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Pedro traz bastante do Antigo Testamento aqui nessa sessão. Pedro traz citações do Antigo Testamento para explicar quem Jesus é e o que Jesus fez. Porque veja que Pedro entendeu duas coisas maravilhosas acerca de Jesus e do Antigo Testamento. Primeiro, Pedro entendeu muito bem que o Antigo Testamento todinho é acerca de Jesus. Jesus mesmo falou isso, lembra? No caminho para Emaús, conversando com aqueles discípulos. E agora Pedro sabe disso. Pedro olha para Isaías, Pedro olha para os Salmos, Pedro olha para o Antigo Testamento e ele vê o seu Salvador. E só quem entende isso entendeu o Antigo Testamento. Pedro aplica a Jesus, essa é a segunda verdade, aquilo que no Antigo Testamento é dito sobre Deus. É importante que você veja isso aqui. Pedro pega coisas que Isaías, que o Salmo falaram acerca de Deus, e ele fala que essas coisas são verdade acerca de Jesus. Qual que é a implicação nisso aí, hein? O que Pedro entendeu acerca de Jesus? Que Jesus é Deus. Não compre a ideia falsa que circula por aí de que os discípulos ou os primeiros cristãos não acreditavam na divindade de Cristo, nada assim. Pelo contrário. Veja aqui uma evidência óbvia do texto bíblico de que para Pedro, Jesus é o Senhor. E sabe, Pedro explica então que todos nós fazemos parte desse edifício. Nós somos como um templo de pedras vivas. Olha que legal. Não é só Jesus que é uma pedra viva, crianças. Você também é. Você é uma pedra viva? Como assim? Somos todos pedras vivas. Não é apenas que Jesus é o novo templo, nós somos também. Nós quem? Todos os que foram eleitos para crer. Todos. Todos? É. Os que creram no início da vida? Sim, os que creram desde criancinha são. Quando a gente batiza nossos nenéns aqui, a gente sempre pede isso para Deus, não pede? Que desde cedo eles creiam, que eles nem se lembrem de não crer. Os que creram no último suspiro também são parte desse edifício. Os que viveram vidas horríveis longe do Senhor, aprontando as piores, e no último momento, ali no leito de morte, fazem uma confissão de fé, são parte do prédio também? São? Mas que bom que você sabe que sim. Os que se tornaram conhecidos das nações em seu tempo e se tornaram famosos pelo seu trabalho na seara do Senhor, assim como aqueles que só Deus sabe que creram. Os que mal viram a luz do dia, alguns que nem chegaram a vê-la. Os que viveram até não aguentar mais. Os que se foram violentamente bem cedo. Todos os que creem são pedras nesse edifício santo que o Senhor está fazendo. Pedro vai ao Antigo Testamento, ele vai para Isaías 28, e ele vai para falar de algo que Deus faria e que vinha prometendo fazer. Deus havia dito, depois você pode pegar hoje à tarde, seria um bom exercício para ler Isaías 28, ler esses textos citados. Deus disse que no meio de tudo que seu povo era incapaz de fazer, pessoas, líderes, todo mundo que tentava não resolvia, mas Deus diz, eu vou resolver. Eu vou colocar em Sião uma pedra firme, preciosa e aprovada que nunca vai falhar. Os líderes de Israel eram incapazes, os melhores dentre Israel não chegavam lá, mas em Sião, ou seja, em Jerusalém, Deus faria algo. Mas espera aí, já tinha o templo em Jerusalém. Como assim fazer algo?
seria algo em substituição ao velho templo. E Jesus seria a base disso, a pedra firme e aprovada, a pedra angular na qual o edifício todo santo é erguido. Jesus veio, queridos, para ser melhor do que o que veio antes. E a nossa participação nisso é superior ao que os crentes da antiga aliança experimentaram também. É muito melhor viver no tempo de hoje do que no tempo dos patriarcas, do que no tempo dos reis, dos profetas, muito melhor. Nós temos algo superior a um templo de pedra. Nós temos algo superior. Nós temos um templo de carne, osso e sangue. Sangue que derrama quando furado com cravos. E justamente porque Jesus é essa pedra viva, nós somos também. Nós somos igualmente pedras numa edificação maravilhosa. O templo no Antigo Testamento era central na vida do povo do Senhor. E agora no Novo Testamento ainda é, mas não daquele jeito antigo. Se perguntarem por aí, onde que está o templo de vocês cristãos? Ah, como assim, pastor? 513 Norte, entrada pela W2. Sim, quando vocês estão aqui, sim. Quando vocês estão aqui, não. É só um lugar com um chão bonito, paredes e tal, onde os pastores ficam circulando durante a semana tomando café. Você prefere pedra morta ou pedra viva? Veja, nada contra igrejas bonitas, por favor. Nada contra ir conhecer Israel e visitar Jerusalém, mas o que você prefere? Você entende que nós temos algo superior ao que havia antes? Porque é estranho, mas alguns crentes parecem que acham que era melhor do jeito antigo. Ah, já pensou que legal, ia lá para as festas em Jerusalém, participava daquelas peregrinações, tinha o templo lá lindão, os sacrifícios acontecendo. Ai, que saudades desse tempo. A gente tem algo muito superior. Nós somos um edifício que se espalha pelo mundo inteiro. O templo verdadeiro agora está em tudo que é tribo, língua e nação. O templo se encontra nas matas da Amazônia. O templo se encontra nas montanhas do Nepal. O templo está nos grandes centros urbanos. O templo está nas periferias. O templo está nos hotéis e em casas e na rua. O templo está debaixo de árvore. O templo está em cavernas. O templo está para todo lado, porque o templo é feito de pedras vivas. Pedro nos diz algo central, que nós temos o privilégio não de irmos ao templo, mas de nós sermos como povo o templo, como um sacerdócio santo, como ele coloca. Que negócio é esse de sacerdócio santo? Às vezes a gente repete essas coisas como se a gente soubesse o que é, né? Vamos aprender de uma vez por todas? Lembra do templo antigo? Qualquer pessoa em Israel podia chegar e ir entrando lá? Podia? Não. Tinha seríssimas regulamentações, tinha seríssimas restrições, tinha guardas, tinha sacerdotes, porque você precisava de toda uma série de sacrifícios para chegar diante de Deus. Mas agora que nós somos o templo vivo, se você é o templo, você precisa de intermediário para ir ao templo? Faria algum sentido isso? E é por isso que a Bíblia insiste no sacerdócio universal dos crentes. Significa simplesmente isso, que você não precisa de mediadores entre você e Deus. O próprio Deus em Cristo é o mediador. Você não precisa dessas atividades todas, você não precisa de ninguém. Sproul, no seu comentário, explica, essa passagem era muito querida a Martinho Lutero, como vocês podem imaginar. Quando falava do sacerdócio de todos os cristãos, ele não estava dizendo que não havia distinção entre clérigos e leigos. O Novo Testamento lança esse fundamento para essa distinção. Lutero estava dizendo que o sacerdócio no Novo Testamento é dado a toda a comunidade cristã. Antes, para você chegar a Deus, era através de um sacerdote. Hoje, você é um sacerdote. Eu? Você. Só vá. O pastor não faz intermediação entre você e Deus. Nem eu, nem Tarcísio, nem Marcel. A gente não está aqui para isso, não. Intermediar vocês, não. O pai da casa também não. Os presbíteros também não. Pastoreio não é sacerdócio. Você não precisa que o pastor fale com Deus em seu favor. Você não precisa vir fazer um confessionário, confessar os seus pecados a algum humano para que de alguma forma a gente faça intermediação entre você e Deus. Você não tem como orar para que qualquer pessoa, viva ou morta, faça mediação para com Deus. Não existe isso.
E esse é um dos baluartes da reforma protestante, esse sacerdócio universal dos crentes. É um tema fortíssimo, importantíssimo na diferença entre o romanismo e o protestantismo. O romanismo ensina que a igreja, enquanto instituição, bem como seus representantes, são sacerdotes, mas nós não. Ainda coloca os santos e Maria e tantos outros como intermediários. Mas a Escritura rejeita essa ideia, gente. Na nova aliança, todos os que creem são sacerdotes. Todos têm acesso e todos têm o privilégio e responsabilidade de anunciar essa mensagem para que todo mundo que crê também tenha acesso. Todo mundo. Nós somos tanto templo como sacerdotes do templo. Na velha aliança nós não éramos nem sacerdote, nem tínhamos acesso livre. Mas é porque o grande sacrifício ainda não tinha sido feito. Mas agora que a cruz do Calvário já aconteceu, a gente só oferece sacrifícios espirituais. Tá, como é que esse negócio de sacrifício espiritual, o que é isso? Veja, no Antigo Testamento, como eram os sacrifícios? Eles eram físicos, materiais. Envolviam derramamento de sangue, tinha algumas ofertas que não eram derramados sangue, mas eram sempre físicos, agora não mais, pois Jesus morreu já. Sacrifícios sempre estiveram ligados à adoração e santidade. Quem sabe um dia a gente convence o pastor Tarcísio a gente pregar Levítico aqui inteirinho, e a gente vai ver isso muito. Adoração e santidade. Isso a gente oferece também. Se você é parte desse templo santo, você está aqui para isso, para adorar, e esse é seu sacrifício espiritual. E também a sua vida cada vez mais crescendo e sendo limpa pela palavra do Senhor, com os meios que Deus nos deu para limpar. Você, irmão, você é parte de um projeto lindo e maravilhoso. Eu sei que tem coisas na sua vida que não estão onde deveriam estar. Eu sei que tem áreas da sua vida, talvez, em que você esteja bem aquém do que deveria estar. Eu sei que tem coisas que você já desanimou. Mas olha, você crê nele? Se você crê, você é uma pedrinha nesse prédio. Você é uma rocha viva. E você não vai sair desse prédio por nada. Alegre-se nisso hoje, mesmo que a sua vida esteja sendo dessas de fazer pedra chorar. Essa é a nossa segunda verdade. Mas a gente precisa tratar alguma coisa ainda no texto, porque talvez você que está aqui hoje não seja dele ainda. E a gente precisa falar sobre isso junto com Pedro. Terceiro e último ponto, Cristo é uma pedra de fundamento, mas também de tropeço para os que não creem. Olha o que o texto diz, versos 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Pedro se vale de 3 passagens do Antigo Testamento com essa temática de pedras. É interessante que lá em Atos 4, muitas décadas antes de escrever isso, Pedro pegou essa mesma ideia e aplicou-a falando aos líderes que haviam crucificado a Jesus. Aqueles líderes judaicos rejeitaram Jesus e muitos outros judeus. A verdadeira salvação nunca foi étnica, sempre foi através da fé. Judeus que creem em Cristo, como o próprio Pedro, são salvos. Judeus que rejeitam a Cristo, como aqueles líderes da época, não são salvos. Simples assim. Pedro vai ao Salmo 118, Pedro vai a Isaías 28. Jesus mesmo havia usado o linguajar do Salmo 118 em relação a si, lá em Mateus 21, dizendo que ele é a pedra angular, que ele é a base de tudo. E sabe, queridos, a gente tem que lembrar que Cristo é o fundamento da igreja. Eu não estou falando da denominação IPB, não estou falando da igreja local presbiteriana Semear, estou falando de algo muito, muito maior. A gente está falando de um povo que ultrapassa as fronteiras dos milênios e as fronteiras da geografia. Um povo que não tem nada em comum, a não ser o próprio Deus. Nós juntos somos esse templo, mas muita gente não é parte disso. Pedro vai a Isaías 8, 14, um texto que fala do propósito de Deus acerca de uma pedra de tropeço para, intencionalmente, muitos se escandalizarem e tropeçarem nele. Pedro usa a profecia de Isaías como uma referência explícita a Jesus.
Mas que negócio é esse de uma pedra que faz tropeçar? É que muitos olham para Jesus e não reconhecem quem Ele é. Muitos olham para Jesus e se escandalizam nele, se ofendem com Ele, acham ruim. Muitos veem Jesus, mas não o seguem. Isso aconteceu naqueles tempos lá em Canaã. Isso acontece hoje para todo lado em Brasília. Muitos já ouviram sobre Jesus, mas se recusam a se dobrar perante Ele. Muitos já escutaram o Evangelho, mas dizem, isso não é para mim. Tropeçam, são ofendidos, rejeitam o que Jesus diz. Muitos olham para Ele, mas essas coisas que Jesus insistia em dizer são uma barreira. Jesus fica com essa conversa de que Ele é o Filho de Deus. Jesus fala que Ele volta dos mortos. Jesus fala que Ele é o único caminho para a salvação. Puxa vida, mas tem tanta gente, tantas religiões, tantas coisas acontecendo. O único caminho? Não é meio exclusivista isso, não? E talvez seja o seu caso aqui hoje. Talvez você até venha à igreja por convite de alguém, ou venha por conta própria mesmo, e você fica pensando assim, legal isso que o pastor fala de Jesus, mas puxa vida, essa exclusividade, esse exclusivismo do cristianismo é tão ofensivo para mim. Muitos olham para Jesus e tropeçam. Você, meu caro, pode até achar Jesus legal, você pode achá-lo um bom mestre moral, você pode achá-lo alguém interessante e que disse coisas bonitas. Mas se você não está nele como seu Salvador, se você não é parte do edifício como uma pedrinha, você vai tropeçar nele e ser perdido. Não dá para tirar essa pedra do caminho. Não dá para contorná-la, não dá para removê-la. Qual a sua relação com essa pedra? A Bíblia é muito séria em dizer que muitos tropeçariam nela, e como diz o texto, pela vontade do Senhor, nem todos vão crer. A Bíblia não traz nenhuma expectativa de uma salvação universal, de que de algum jeito, sei lá como, todo mundo no final das contas vai ser salvo. A Bíblia não ensina isso. Não, crianças, a Bíblia ensina que só quem crer em Jesus será salvo. E ao mesmo tempo que é só quem crer em Jesus, é todo mundo que crer em Jesus. Todo mundo. Eu não conheço o seu coração. Deus conhece. Talvez você tenha sérias objeções quanto a se entregar de corpo e alma e seguir de verdade Jesus. De novo, talvez seja a ideia de que Ele é Deus que te escandalize. Talvez você ache meio chocante, quem sabe um pouco bárbaro, esse negócio de que Deus matou o Filho na cruz. Que isso? Talvez você não goste do que Ele diz acerca da gente quando a gente o segue, de que Ele espera de nós uma vida de obediência. Talvez isso seja o escândalo para você. Talvez você ache bizarra a ideia de que um dia Ele vai voltar. Talvez você ache legal que Ele tenha existido, mas ressurreição, por favor, né? Um morto voltando à vida? Depois de 3 dias. Eu te chamo a levar as suas objeções a sério e a investigar essas coisas diante de Deus. Com cuidado, ver o que a Bíblia diz e entender. Pense seriamente sobre essas coisas, porque se o que Pedro está dizendo é verdade, o seu tropeço nessa pedra não vai ser algo sem consequências. Vai ser um tropeço eterno e destrutivo. Mas não precisa ser assim, tá? A pedra está no caminho. Você não precisa tropeçar nela. Não tem como removê-la. Não tem como carregá-la. Não tem como ignorá-la. Mas tem como se juntar a ela. Basta crer. E você vai se tornar parte desse edifício. Pedro viu Jesus andando sobre a terra. Pedro viu a pedra viva. Ele mesmo tropeçou nela, mas foi colocado por Cristo como uma pedra importante desse edifício santo. E Pedro odiaria que em seu nome colocassem intermediários entre Deus e você. O próprio Pedro nos ensina que não tem ninguém. Pedro viu. Eu acho que Pedro diria com Drummond: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Pedro é parte do edifício. E você? Certa vez, nas cercanias do velho templo, pertinho do dia de Jesus morrer,
Eles entraram e viram o templo, e um dos discípulos, não sei se o próprio Pedro, falou para Jesus assim: mestre, olha, que pedras, que construção. Jesus falou: isso aqui vai passar. E passou. Aquele era Pedro, ou talvez fosse João, ainda bobo e novo. Eu acho que se esse Pedro aqui que escreveu tivesse por aqui hoje, ele olharia para vocês e, impressionado, diria: mestre, olha essas pedras. Louvado seja, Senhor, pelo edifício santo que o Senhor está construindo. Gratos porque o Senhor fez de nós pedras vivas no que Jesus está fazendo. Se há alguém aqui ainda, Senhor, que não é parte desse edifício, que o Senhor abra seu coração com teu Espírito, para que creia e se torne parte de nós. Em Jesus, a pedra preciosa, oramos. Amém. Vamos cantar?